vai perguntando e eu vou respondendo, né? Isso é. Bom, eu estou aqui hoje com o Eduardo Coraça. Nós nos encontramos aqui num evento em Campos do Jordão. Nós estamos no meu quarto de hotel. A gente está concedendo uma entrevista, graciosamente, gentilmente, porque já estaria no horário de dormir, né, seu? Não? A gente faz o melhor dentro do possível e entendendo que é que nem fumar. Se você fumar um cigarro por ano, tem um impacto muito menor do que você fumar um maço de cigarro por dia. Então a gente faz certas concessões, mas existem concessões que eu não faço, concessões que eu faço. Tipo, a gente comeu agora, eu não comi azeite nem sal e nem comida cozida. Mas eu faço uma concessão da luz de vez em quando porque realmente é uma coisa muito social dormir tarde e ficar acordado até tarde com a luz, né? Para mim até tarde seria até 10 horas da noite no máximo, né? Mas ainda assim... Bom, o Eduardo Coraça, ele é conhecido nas redes sociais por praticar o crudivorismo ou frugivorismo. Exatamente. Eu sou um crudívoro, frugívoro também, né? Porque crudívoro pode germinar semente, pode até comer carne crua, né? Dependendo do tipo de crudivorismo. Você não faz isso? Não faço isso, não faço isso. Legal, então... Porque também, convenhamos, não é a coisa mais gostosa matar um boi e comer ele cru, não, né? Tipo, tirando também... as questões éticas, etc. Também não apetece pra mim. Apetece, né? Para algumas pessoas apetece. Bom, então, Eduardo, você há 17 anos você pratica o crudivorismo. Eu queria que você contasse pra gente por que você começou a praticar esse tipo de dieta. O que aconteceu? Simples. Doença. Mau funcionamento fisiológico. Desde pequeno eu sempre fui um péssimo aluno, sempre muito descoordenado para esportes e sempre cheio de problemas de saúde. Bom, sem falar que você cresceu num apartamento no Rio de Janeiro. Exatamente. Apartamento, jogando videogame, não pegava sol, não praticava atividade física, comida completamente industrializada. Eu não comia o caroço do feijão, porque tinha que ser só o caldinho. Se fosse o caroço, eu não conseguia comer. Gente. É tipo assim, aquelas coisas de garoto fresco, mas realmente eu não entendi o que estava acontecendo de errado, né? Você falou que com que idade que você foi saber o que era alface e tomate? 20 anos de idade. 20? Com aquela 2 colheradas de molho rosé, sabe? Cheio de ketchup e maionese para conseguir descer. Uau, cara. Exatamente. Nunca tinha comido abóbora, nunca tinha comido brócolis. Sei lá, 17, 18 anos, nunca tinha comido. Mas não tinha na mesa da sua família? Até tinha de vez em quando, mas ninguém te obrigava a comer. Exato. Você já tem o industrializado ali, já tem o bife com batata frita. Entende? Tá. E aí, obviamente, o paladar se adapta, você copia os hábitos das pessoas ao redor e por aí vai, né? Então, infelizmente, eu cresci com muito problema de saúde e aos 17 anos eu virei um dos melhores do mundo em Counter-Strike, o jogo mais jogado de computador do mundo. Comecei a viajar o mundo inteiro, fiquei com piores hábitos ainda. Né? A gente ganhava bem para jogar um jogo de computador. Podia comer qualquer porcaria. Eu passei 2 semanas na Suécia e engordei 10 quilos em 2 semanas. O que você comia, que você pedia? Era 2 picolés enormes por dia, mais café da manhã no Burger King, café da manhã no 7-Eleven, almoço no McDonald's, jantar no Burger King. Mas álcool e cigarro você nunca consumiu? Nessa época eu também consumia álcool e cigarro. Mas só que, obviamente, quando estava mais em... Cigarro quase que diariamente. Álcool mais em festa, né? Ou quando estava com a minha ex-namorada, a gente geralmente ia para um bar, etc. Mas era tudo que você pode imaginar de errado. Tanto é que aos 22 anos eu estava diabético, para fazer uma cirurgia na coluna, uma cirurgia no nariz. Nariz? Exatamente. Eu já não estava mais respirando por uma narina direito. Aqui tá, tipo, inflamou lá dentro, é isso? Então, obstruiu? O otorrino na época falava que era uma raspagem e algumas outras coisas que já fazem mais de 17 anos que eu ia fazer essa cirurgia e realmente eu estudo saúde, eu não estudo patologia, né? Como um nutricionista e um higienista... Você nem se aprofunda para saber o que era, né? Hoje em dia mais não, né? Eu me aprofundo nas doenças crônicas em geral, etc. Mas em que acomete a maioria das pessoas, né? Mas fato, a nível científico nós sabemos que frutos e vegetais melhoram toda a parte respiratória e alérgica, que era sempre os problemas que eu tive muito. Ou seja, sempre tive muita alergia e sempre tive muito problema respiratório. Impressionantemente, meu otorrinolaringologista na época sugeriu que mesmo operando, aquilo era de nascença, que eu ia ter problemas pro resto da vida, não ia melhorar muito. Em 3 dias frugívoro, tudo foi embora.
Pois é, e como é que você achou essa dieta? Como caiu do céu? Você foi atrás? Você tinha algum interesse em melhorar fora do que a medicina te oferecia? Eu sempre fui uma criança muito questionadora. Se não me dá um porquê, Ah, eu acredito que é porque eu sou aquariano. Mas aí todo mundo fala... era a próxima pergunta. Desculpa. Eu sempre fui muito questionador, um garoto chato. Se você não dá um porquê, eu não faço. Entendi? Então, eu comecei a ir a muito médico. Fui algum dos melhores médicos do Brasil na época, né? E todos eles eram remédio, cirurgia. E eu não me sentia bem, só me sentia pior tentando a abordagem usual. Pera, nenhum te recomendou dieta, exercício físico? Nenhum cara. tocou no assunto. Nenhum. Fui numa nutricionista, mas as recomendações eram aquela, sabe? Leite pode, um monte de coisa industrializada, era a recomendação usual, né? Então, eu falava, mas ela falou que churrasco é cancerígeno, mas ela tá dizendo que eu posso comer de vez em quando? Aí eu comecei a me questionar, sabe? Tudo não batia. Os meus médicos eram obesos, aparentavam mais doentes que eu, que já tava doente, né? E era sempre, garotinho, vai pra casa, isso aqui toma esse remedinho, vai ficar tudo bem. Eu falava, não tá tudo bem. Quando eu tomo, eu fico pior, então eu não vou tomar. E aí eu comecei uma busca por o que eu não sabia ainda na época. Quando eu, por acaso, achei no Google Raw Food Diets, dieta crua, eu digitei Raw Food Diets. Aí as pessoas falando, curei câncer, curei isso, curei aquilo outro, melhorei disso. Você lembra o que você estava procurando nessa época? Saídas. Eu estava procurando uma cura natural. Natural. Porque eu já tinha tentado alopática. Aí eu falei, bom, isso não tá fazendo muito sentido, não tá fazendo muito efeito. Aí eu comecei pra cura mais naturalista. Tentei acupuntura. Minha mãe sempre me deu homeopatia desde pequeno. Tentei osteopatia, quiropraxia. Tentei um monte de coisa e comecei a melhorar a minha dieta. Quando eu comecei a melhorar a minha dieta, treinar todo dia e pegar sol, você viu a diferença? E parei de beber e fumar, eu vi uma diferença absurda. Foi por isso que eu perdi a confiança na alopatia. Porque eu vi a diferença no estilo de vida. Seus hábitos. Eu ainda não sabia o que era medicina de estilo de vida, não tinha noção do que era o higienismo, mas eu vi que a dieta estava influenciando muito. Só que para mim, dieta naquela época era arroz integral, feijão e peito de frango grelhado e uma salada. Era até onde a minha compreensão ia, até onde tinha dado para mim em volta. Quando eu procurando sobre dieta, etc., tentando, esbarrei Raw Food Diets, dieta crua, bateu uma coisa, eu digitei, vi o depoimento de várias pessoas, funciona melhor, isso, e eu falei, 700 mil espécies no planeta vivem de comida crua, só o ser humano cozinha e só o ser humano sofre de doenças crônico-degenerativas. Falei, tem alguma coisa aí. Eu já tentei de tudo. Nós estamos ensinando os cachorros e os gatos a viver assim também, né? Aí eu pensei, eu já tentei de tudo. Medicina natural, medicina alopática, mas eu não tentei viver e comer como um animal. Foi a única coisa que eu não tentei. Faz muito sentido e eu vou perder o quê? Uma semana da minha vida comendo... Experimentando. Exato. Isso é interessante você falou, né? Viver e comer como um animal, né, cara? Mas nós somos animais, né? Exatamente. A gente esquece, né? Exatamente. Quando eu falo isso, as pessoas... Eu não sou animal. Pois é. Aí eu brinco. Existem 4 categorias de acordo com a biologia. Fungo, alga, vegetal, animal. Se você não é um fungo, não é uma alga, não é um vegetal, você tem que ser um animal. E só primatas têm polegares opostos. Só primatas andam nas 2 pernas. Só primatas conseguem, praticamente no planeta, só primatas conseguem sentir o gosto doce. Primatas têm capacidade de enxergar o espectro de todas as cores. Visão estereoscópica. É o que a gente chama de a movimentação do ombro que permite a vida arbórea. Entende? O ombro move lateralmente, esqueci o termo. A terminologia científica. Mas começou a ser... Aí eu comecei a pesquisar. 99,3% do nosso DNA é idêntico ao do bonobo. Ou seja, do chimpanzé pigmeu. A nossa microbiota, os micro-organismos que vivem no intestino, o mais similar é dos primatas antropóides ao nosso, e do bonobo é o mais similar ainda. Nossa. E a gente mostra a nível científico que o bonobo foi a última divisão do clado, como a biologia mostra. Ou seja,
vem o orangotango, tá mais lá atrás, junto com o gorila, depois vem o chimpanzé e por último foi o bonobo, mais ou menos há 6 milhões de anos ali, que a gente teve uma divisória entre seres humanos e bonobos. Mas esses animais beijam de língua, fazem sexo de todas as posições. O bonobo? Exato. Eles são chamados de os primatas hippies, porque enquanto os chimpanzés brigam, passam mais tempo lutando. Eles fazem amor. Exatamente, eles trocam fruta e sexo para apaziguar qualquer estresse que teve. Que legal, cara. Exato, e os chimpanzés são mais... a sociedade é mais patriarca, enquanto a sociedade do bonobo é mais matriarca, ou seja, Olha. as mulheres dominam mais do que os homens, e porque os homens querem sexo. Deixa as mulheres mandar. Deixa elas ficar no comando ali. Deve ser isso, né? Aparentemente. A sua dedução. Os chimpanzés, eles estupram as fêmeas, eles matam outros Sei. macacos, eles são mais agressivos, entende? Enquanto os bonobos é tudo de Escuta, boa. mas eles não comem carne? Os chimpanzés comem, Comem. mas só que aí que mora a questão. Muita gente me fala, mas o chimpanzé come carne, você tá querendo dar... Me mostra um artigo médico-científico que sugira que o chimpanzé seja carnívoro. Todos eles sugerem são frugívoros não especializados. Tá. Ou seja, é feito para fruta e vegetal, mas dá para comer carne e semente. E agora os artigos... Na falta, ele pode comer carne? Exato. Mas eis a grande questão. A fisiologia palativa deles provavelmente é praticamente idêntica à nossa. Eles gostam de doce e salgado. Por isso que eles comem frutas e vegetais primariamente na dieta. Você vai comer um aipo orgânico, aquela coisa é salgada. Você come um tomatinho orgânico, aquela coisa é salgada. Tem Você sente sal, o sal mineral ali. Então a fisiologia palativa deles é idêntica à nossa, praticamente. E aí, será mesmo que você vai sentir muito gosto em pegar um macaquinho pequeno ou um réptil, alguma coisa, quebrar ele no meio, que esses animais são 5 vezes mais fortes que um ser humano. É impressionante. Quebrar ele no meio e começar a comer osso e pele e não é a coisa mais gostosa. Se tiver manga na árvore, se tiver figo... Os artigos médico-científicos sugerem que eles são especialistas de figos. Quando tem figo na época... não sei se você já comeu figo em Portugal. Eu já comi figo em Portugal. Eu peguei seco da árvore, cara. O pingo de mel é uma coisa que parece açúcar industrializado. É verdade, doce. É surreal, parece coisinha de padaria, sabe? De tão gostoso. E aí, no final das contas, para pra pensar. Se tem figo na árvore, pra que você vai ficar correndo atrás de um animal vegetariano que corre até 80 km por hora? Muito mais que a gente. Né? Muito mais do que a gente. É só... pegar, comer, você vai falar, isso aqui é mais gostoso, não preciso ficar correndo, podendo me machucar, tendo que caçar o animal. Então, eis a grande questão. Os artigos médicos científicos mostram que eles comem, em média, 1 vez por mês. O quê? Eles comem, em média, a carne. Ah, tá. Carne, eles comem 1 vez por mês. Como que você vai considerar um animal carnívoro ou onívoro que come, imagina... sabe? Seria quando aparece uma caça ali, ele vê que tá dando sopa. Exato. Então, assim, e os outros, como o gorila, o bonobo, não são vistos comendo carne. Eles são vistos raramente comendo insetos. Mas se você comer uma formiga de vez em quando, será que fornece todos os requisitos? Não, Se você come 5 quilos de fruta vegetal ao dia, que é uma média desses animais, mas come 10 gramas de formiga raramente, de acordo com a literatura, isso não faz diferença quase que nenhuma. E aí a gente não pode classificar esses animais como onívoros. Eles têm que ser frugívoros. E é só ver. Macaco, a gente pensa em comer o quê? Macaco, todo mundo fala, macaco come banana. Se você botar banana, batata, arroz, feijão, um monte de coisa no seu estado natural na frente do animal, ele vai naturalmente escolher o que ele prefere, o que os instintos dele estimulam. Bota na frente de um gato, bota uma manga e bota um peixe. Lógico, É óbvio. Bota na frente de um primata, bota um peixe, aí bota na frente de um ser humano, sem ferramentas, sem panela, sem sal, sem azeite, sem alho, sem cebola. Bota lá na frente do ser humano. Vê o que ele vai comer na selva. Que aí você botou dentro de um apartamento, com fogão, com, sabe, até com tempero que é mais de... aquelas, sabe, não vou nem falar o nome, mas... Mágico. Mágico. Melhor o gosto de tudo.
Cara, e como é que foi então? Você fez essa primeira semana, como é que foi a diminuição dos sintomas? Exatamente, excelente pergunta. Na hora que eu bati com o conceito, eu desci, eu tinha voltado a morar com meus pais, tinha perdido meu trabalho, né, como jogador profissional de Counter-Strike. Desci e falei, não cozinha pra mim, porque eu não vou mais nunca comer comida cozida. Foi exatamente isso que eu falei há 17 anos atrás. E na hora, eu tentei... Que idade você tem hoje? 39, pra 39. fazer 40 em 2 meses. Eu mordi batata doce crua. Eu tentei comer abacaxi, aqueles verdes do outono, que tá verde, que é aqueles verdes do supermercado, aquela coisa que tá branca por dentro. Eu não sabia, não tinha costume de comer fruta, né? Eu não sabia, além de banana e manga, que é mais fácil identificar, o resto eu não sabia de nada. E aí, realmente, foi uma coisa impressionante. Dentro de 3 dias, eu me sentia mais um animal, assim, a capacidade respiratória. 3 dias, cara? 3 dias. Você falou que tava com cirurgia marcada, é isso? Exatamente. Dentro de 3 dias eu conseguia respirar. E pelas 2 narinas. E era livre, assim, sem muco. A capacidade neurológica, dentro de uma semana, eu conseguia pensar tudo melhor. Eu era mais rápido nos esportes. Desembotou a mente. Cara, foi por isso que eu comecei eu falei, eu vou fazer isso da vida. Eu vou divulgar isso pro mundo. Porque eu não acreditava no que o meu corpo estava sentindo. Foi a melhor sensação do mundo. Parecia que eu estava livre. O lado emocional começa meio que uma cura. Sabe? Você começa... muda tudo. Você era depressivo? Não. Não, nunca fui. Mas mesmo assim... Desanimado, de repente. Eu nunca tive problemas emocionais. Mas é como se você se sentisse 10 vezes melhor. Sei. Mesmo você não estava ruim, mas ficou 10 vezes melhor. Exatamente. E aí tudo, o mundo virou mais brilhoso pra mim. Virou mais alegre, feliz, sabe? Você não tá... Sei lá, meu pai era sempre... Bebia, fumava, então tava sempre meio estressado, né? Trabalhava no centro da cidade, pegando horas de trânsito. E qualquer coisa que falava, a gente já dava aquele estresse. Eu me lembro depois de uns 6 meses vivendo de comida crua e meu primeiro jejum de 24 dias à base de água, ele veio dar uma brigada, eu olhei pra ele e falei, pai, eu te amo, cara. Você vai brigar por causa de talher na mesa? Qual que é a diferença? Vem cá, me dá um abraço, dei um abraço nele, morreu na hora. Porque geralmente alguém briga contigo, você briga de volta, né? Você tá reativo. A mentalidade mudou tanto que eu via as coisas com clareza e eu via da onde que estava incomodando ele. Eu falava, mas cara, é uma coisa tão pequena, eu não vou deixar isso acabar com um dia. Eu acho que ele tá errado, mas vem cá, pai, tá tudo certo. Um abraço, toma aqui o talher, etc. Acabava com o problema na hora, porque meio familiar, pra que você vai se estressar, perder sua saúde, perder a dele, acabar com um dia, entende? Você começa, outra realidade. E os estudos mostram, pessoas que levam dietas baseadas em plantas têm melhor humor. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando para o meu livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, eles fazem privação materna em ratos. Ou seja, eles testam ratos em laboratório e um grupo de ratos tem a mãe, o outro não tem a mãe. O grupo que não tem a mãe, eles têm alteração na microbiota intestinal, nos micro-organismos que vivem no intestino, que leva a má formação do córtex frontal. Ou seja, uma atrofia da parte do cérebro que processa emoções. E é isso que as pessoas estão sofrendo. Elas estão com os mecanismos de processamento de emoções, como a amígdala, o córtex frontal, hormônios como vasopressina, etc., alterados. E aí a socialização é muito alterada. Tá. Entende? Então, assim, eu comecei a ver que o ser humano era para... Na época, eu pensei assim, né? Hoje em dia, obviamente, eu tenho muito dado científico. O ser humano era para funcionar em A, só que ele está funcionando em B. Eu comecei a ver que a bioquímica estava sendo alterada e aí o ser humano estava muito mais agressivo, muito mais tudo, né? E aí, obviamente, a gente gera uma sociedade completamente doentia como a gente... disso, né? Exatamente. Porque você vê civilizações primitivas, Okinawa, as zonas azuis, os repórteres que vão visitar essas zonas azuis... Explica pra turma que não conhece o que são. Vamos lá. Zonas azuis são as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. O maior número de centenários a cada 100 mil pessoas. E eles vivem de uma forma muito mais primitiva, porque são pobres, estão ali na natureza, sabe? Não querem correr atrás de
uma de vida... acumular. Exatamente, viver em Nova York, numa cobertura, blá, 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 que nem as pessoas geralmente vivem. E aí eles comem de forma muito mais saudável, eles dormem cedo, eles fazem jardinagem, eles plantam muito da sua comida e por aí vai. Estão mais conectados com os ritmos da natureza, né? Exato. E de lá obter seu alimento. Exatamente. E aí o que acontece? Um repórter chega lá e fala, eles são super acolhedores. As mulheres em Okinawa se juntam, veem qual família tem menos dinheiro e todas elas doam para aquela família para ser uma coisa toda igualitária. Entende? Olha que bonito. Você vai para os Hunza, no norte do Paquistão, que é uma civilização primariamente frugívora, a moeda de troca deles é semente. Eles não têm crimes. Olha, semente, São vai 30, plantar. são 30 mil pessoas onde a moeda de troca é semente. Não tem crime. Isso As existe, casas... cara. Existe. Nesse planeta, nesse 2023 que nós estamos então, vivendo. aí eis a grande questão. Aí eis a grande questão. Muitas das zonas azuis estão morrendo. Por quê? Okinawa, por exemplo, já tem base dos Estados Unidos com o McDonald's já lá há muito tempo. Não sei se pode falar McDonald's ou indústria do hambúrguer. Pode falar. Eis a grande questão. Todas elas estão perdendo seus hábitos ancestrais. Está chegando refrigerante, está chegando tudo isso. E realmente, uma coisa muito interessante que muita gente não sabe. A dieta de praticamente todos os psicopatas americanos era a dieta padrão americana. Rica em açúcar, sal, óleo, fritura, industrializado. Não é por acaso que vira psicopata. Crianças que crescem com industrializados, aos 18 anos, têm uma probabilidade infinitamente maior de se tornarem delinquentes, cometerem crimes. Que assustador isso. O Thiago, nosso amigo que tá nos encontrando hoje, sim, o filho dele tem um grau de autismo e tinha uma inquietude muito grande. E aí eles, não comendo glúten, diz que diminuiu bastante isso também, né? Como é que é isso? Uma coisa bem interessante, por exemplo, a gente sabe que uma das causas do autismo hoje em dia é extintores de chamas. Que? O petroquímico que a gente usa para ficar dentro do extintor de chama para apaziguar a chama é um petroquímico. Que esses petroquímicos, tipo os plásticos da vida, né? Tudo que a gente usa hoje em dia ou vem da indústria metalúrgica ou da indústria petroquímica, do petróleo. E no final das contas esses petroquímicos eles têm atividade neurotóxica, imunotóxica, reprotóxica. Pera, então mas tem um gás que emana disso, é isso? Como é que funciona? Então, vamos lá. Quando você usa um extintor de incêndio, aquelas toxinas vão sair dali, é que nem o plástico. O bom do plástico é que ele dura para sempre. O ruim do plástico é que ele dura para sempre. Entende? Para a utilidade dele para você usar em casa, ele é muito bom. Mas para você pensar, a coisa não degrada. Quebrou ali microplástico, vai ficar para a natureza por 100 anos até degradar. E essas toxinas se acumulam nas células de gordura dos animais. E tem efeito epigenético transgeracional. Ou seja, eu fui exposto a um petroquímico, tá? Aí isso vai grudar nas minhas células de gordura e quando eu tiver um filho, vai ter influência nele. Tá. Entende? E então por isso que a gente está vendo hoje em dia que uma das causas do autismo é retardantes de chamas. Ou seja, um tipo de petroquímico que está dentro do extintor de incêndio para apaziguar as chamas. Uau. E aí vai parar no reino animal, ou seja, vai parar nos lagos. Exatamente, vai parar nos lagos, os peixes são contaminados. Quando você vai comer um peixe, vai comer um bicho, ou vai tomar o leite dele, etc., essas toxinas voltam pra gente. Mas a gente adiantou muito. Desculpa. Na sua família, quando você teve essa modificação, né, no seu hábito alimentar e no seu comportamento, tudo, como que eles reagiram? Algum quis fazer a mesma coisa que você? Todo mundo me chamou de maluco. Todo mundo me xingava. Mas hoje não, né? Não, hoje minha mãe vamos lá. Meu pai, 10 anos depois, né, que eu estava frugívoro, no início ele achava que eu estava maluco. Depois ele começou a ficar impressionado porque ele viu um filho doente, baixo rendimento. Demorou 10 anos? Não, nos primeiros anos, mas depois ele começou a me admirar muito. E eu falava para ele, pai, pode ficar tranquilo, quando eu me tornar saudável, você vai ver que eu vou ser um cara extremamente produtivo, mais do que o senhor. Confia. Porque ele esperava isso de você também, né? Você sentia aquele... Sim, ele queria que eu fosse um cara bem produtivo. Sucedido. Exato. Só que aí, o que acontece? Eu comecei eu não ficava mais doente.
Eu saía para correr na chuva, saía para nadar na chuva, surfar na chuva, fazer qualquer coisa de bermudinha no inverno inteiro, eles espirrando. Eu era o primeiro a ficar doente, não ficava mais doente. Não ficava mais. E eles ficavam. Eu aguentava temperaturas bem frias sem camisa. Tudo era muito diferente. Eles começaram a... Uau, que isso? Só que depois de 10 anos de eu estar frugívoro, ele desenvolveu um câncer. E nos últimos 2 dias de vida dele, ele chegou para mim: eu quero ser frugívoro. Só que o câncer já estava metastático, já estava muito avançado. Mas ainda assim, só de me ver, mesmo sem ler meus livros nem nada, ele perdeu uns 30 quilos. Tinha dias, às vezes, que ele tava... Olha, hoje eu tô frugívoro, hoje eu tô frugívoro. Aí comeu muita fruta mesmo, mas aí tinha uma salada com ovo e um pouco de crouton ali, etc. Já comia. Mas aí ele saía longe de mim, aí já comia fritura, etc. Mantinha uma obesidade, e dormia tarde assistindo jogo de futebol, que isso é cronodisrupção, né? A gente sabe que esse prejuízo no relógio biológico aumenta a incidência de câncer drasticamente. Isso é interessante que você está falando, cronodisrupção. Explica esse negócio aí. Exatamente. O que a gente está infringindo demais essa história? Vamos lá. Todo mundo já viu, as pessoas que vivem mais perto da natureza, aquela plantinha que se fecha durante a noite. Ou seja, plantas têm relógio biológico, como a gente já sabe na ciência já há muito tempo. Nós, seres humanos, né, nos mamíferos mais especificamente, existe o que a gente chama de núcleo supraquiasmático. Ou seja, na ciência, é o relógio mestre, the master clock, que fica bem no centro do cérebro aqui. E aí, no final das contas, esse relógio, esse núcleo supraquiasmático, ele é o relógio mestre que ele controla os relógios periféricos. Então, cada célula do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, tecido, etc., tem relógios que são coordenados pelo relógio mestre. E o relógio mestre pega pistas ambientais para entender o horário do dia e se calibrar. Então, por exemplo, a gente vendo luz elétrica aqui, ainda mais vindo do teto, ainda mais sendo essa luz branca, que é bem forte, mais similar à luz do sol, o cérebro está achando que é dia. E ele está dando fome em você. Ele está fazendo como se o corpo tivesse em horário de funcionar. Mas, ao longo de toda a evolução, fosse 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Agora a gente vê 20 horas de luz. A gente é uma sociedade privada de escuro. A gente não tem mais escuridão. Porque celular, luz elétrica, blá, blá, blá. Roça, como a gente estava falando lá embaixo. Meu pai não viu luz elétrica até 20 anos de idade. Não tinha como dormir depois das 7 horas da noite. Era cama, porque você não vê mais luz, o cérebro na hora. Você fica com sono. E como que você sacou isso? Não, você estudou? Como é que foi? Então, os avanços da ciência, né? Eu vou seguindo muitos dos melhores cientistas em cada das suas áreas. Porque depois você foi se formar em nutrição, né? Sim. Eu comecei para me curar. A ideia era me curar. Só que eu comecei a ver que as pessoas não conseguiam ver o que eu estava vendo. Eu era um visionário lá atrás. Há 17 anos atrás eu não conhecia um vegetariano, vegano. As pessoas acham que é religião, é de família. Eu não queria virar vegetariano, eu não queria virar vegano, eu não queria virar crudívoro, eu não queria virar nada. Eu só queria me curar, não queria morrer. E eu sabia que eu ia morrer cedo. E quando eu comecei a me sentir tão melhor, eu comecei a estudar avidamente. E aí eu comecei a ver os dados científicos, comecei a me sentir muito melhor, funcionar melhor, ser um ser humano melhor em todos os sentidos, até mesmo em socialização. Eu falei, esse é o caminho. E aí eu fiz um jejum de 24 dias à base de água em casa. Eu não recomendo isso, tá, pessoal? É importante ter supervisão médica, mas eu fiz, não tinha dinheiro para ir para uma clínica higienista lá fora, etc. Você queria fazer uma desintoxicação já quando você estava mais avançado no festival? Já tinha 6 meses de 6 meses. 6 meses eu me joguei num jejum de 24 dias. Então, mas você sentiu necessidade ou porque você leu que isso era bom? Eu não tinha fome. Desde pequeno, eu não tinha fome real. Eu tinha apetite. Desejos, assim? Me dá um chocolate, eu quero. Me dá uma banana, entende? Aí eu comecei a perceber a diferença de fome real e apetite. No crudivorismo, o que acontece o neurofeedback é muito mais eficaz. Ou seja, como se o seu corpo estivesse falando com você exatamente o que ele quer e você consegue ouvir. Você tá mais limpo, né? Exatamente. Por exemplo, a privação de sono. Muita gente não sabe, mas um dos piores inimigos da obesidade, que afeta 65% da população mundial, sobrepeso e obesidade, é privação de sono. Porque altera o hormônio grelina, leptina e cortisol.
Ou seja, você sente mais fome, menos saciedade e mais estresse. Então Tá. você quer comer coisas mais calóricas, quer comer mais e se sente menos saciado, e aí vira um ciclo vicioso. Eu percebo isso, cara. Sendo magro, eu percebo isso. Quando eu tenho falta de sono, eu preciso comer muito mais. Exato. Só Só que que eu aí, seguro, quanto né? mais doente a pessoa tá, mais regulada tá a nível hormonal, a nível dos neurocircuitos, digamos assim, né? O instinto. E aí, você fez esse jejum, você ia falar disso, eu te interrompi. Exatamente. Eu fiz um jejum de 24 dias. No 20º dia, e eu comecei o jejum... Peraí, mais só me chamou- água? Só água. Eu já jejuei 40 dias à base de água, né? Tem um documentário Conta até aí, no meu cara, canal. porque isso deve dar mudanças internas, sabe? No nível até da espiritualidade, não dá não? Vamos lá. Fato. Todas as religiões no planeta falam sobre jejum e espiritualidade. Eu falo isso pro povo. Todo animal na natureza jejua. Eu adoro um ditado Zulu que eu botei no meu livro, Jejum Higienista. O estômago estufado não consegue ver coisas secretas. Uau, que E ótimo os essa caras frase. vivem na natureza, eles conseguem perceber. Quanto mais você come, menos você raciocina. Aham. Entende? Convenhamos. Aí essa galera muito bombada, que come muito, não são os mais famosos por serem mais inteligentes, né? A gente sabe que... Tem que dar risada. Eu não tô zoando, pessoal, mas a nível científico a gente tem artigos do Mark P. Madsen, um dos maiores neurocientistas do mundo, mostrando que muita caloria envelhece o cérebro. Muita proteína envelhece o cérebro. Porque imagina você botar um carro muito como... Só ver. Quem que vive mais? Já viu um centenário, um cara de 100 anos, obeso? Já viu um centenário muito musculoso? Já viu um centenário de 2,20 metros de altura? Todos os centenários são baixos, magros e comem relativamente pouco. E ativos. Exato. Mas por que será? Porque alimento das plantas tem muita fibra, tem muita água, o cara naturalmente come muita planta porque está ali, é o que dá na natureza e acaba vivendo muito, né? Então, assim, não é crítica, pessoal. Eu adoro malhar, adoro esporte, até acho muito bonito o físico que a gente fica quando a gente come muita proteína. Mas, É estudo científico. É estudo científico. E eu vejo, quanto mais pesado eu tô, quando eu tento inserir mais proteína, até mesmo vegetal, cru, etc. Você fica mais lentão. Eu não consigo pensar tão bem, eu não consigo jogar tênis tão bem. O corpo fica muito mais bonito, a cara, o rosto fica mais esticadinho, né? Mas porque todo mundo acha, você tá amarelo, tá anêmico, cara tá doente, etc. Pra mim também. Mas é porque é magrinho, porque é o que a natureza fez pra ser, entende? Os centenários são todos assim. Você vai pro Okinawa, eles pesam 45 quilos. Homens pesando 45 Tô quilos. chegando lá. Eu tô diminuindo também. Mas é o normal, entende? Quer viver muito, você vai ter que ser magro. Se você quiser mudar muito, pode mudar, mas você vai saber que vai encurtar o tempo de vida. Escuta, eu tô interessado no Aí jejum, porque eu acho vamos lá, super vamos lá, importante vamos lá. isso, Então cara. aí, eis a grande questão. Todos os animais jejum com mecanismos de regeneração. Aí tem o benefício espiritual? Tem. Isso realmente foi... Eu não sou um cara espiritualizado, sou um cara muito mais racional, científico. Mas foi a sensação mais espiritual que eu já senti. Mas a atitude que você teve com seu pai, por exemplo, isso é um degrau da espiritualidade. Mas é nascer de novo. Sim. É como se fosse você fica puro, como uma criança. O cérebro fica mais... realmente você rejuvenesce por causa do jejum. Então, uma criança tá mais perto de Deus, cara. Exato. Parece que você vira purinho mesmo, sabe? A nível fisiológico, a pureza do sangue vira uma pureza de muito alma. diferente. É uma sensação única. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que eu não tinha fome, eu tinha apetite. Eu não queria comer o caroço do feijão. Eu queria comer a batata frita. Entende? Só que aí, quando eu comecei o crudivorismo, o corpo pedia para um jejum. Não foi nem eu lendo. Ah, que legal. Isso que eu queria que você falasse. Ele pedia. Era como se... Você conseguiu observar e ele pediu. Total. Só que aí, quando chegou no 20º dia de jejum, foi a coisa mais bizarra que eu já senti na vida. Eu senti o corpo como um hospedeiro e a mente como se fosse eu. Então eram duas coisas diferentes. Não sei se é a microbiota intestinal e o cérebro, que a gente sabe que tem um crosstalk, como a gente chama na ciência, né? A microbiota conversa com o cérebro, conversa com o sistema imune. Sei. Então tem realmente uma conexão assim. Então eu não sei se era o meu espírito com o meu corpo falando, mas era como se meu corpo falasse:
eu te peço isso desde os 2 anos de idade. Nossa. Eu te peço para jejuar porque você tá doente desde os 2 anos de idade. E eu comecei a chorar em lágrimas. Cara, eu fiquei passei emocionado uns agora. 2 dias chorando, assim. E tipo, eu falava, cara, eu jurei para mim mesmo naquele dia que ninguém ia passar pelos problemas que eu passei. Eu fui uma criança doente, obesa, com peitinho, espirrando, cheio de alergia, cheio de problemas. E eu não sabia onde estava o problema. Eu só... Você aprende aquilo, ninguém te... Sabe, eu não sabia. Quando eu pude apontar no problema e falar, ser um cara produtivo, saudável, ajudar o planeta, fazer a diferença na vida das pessoas, ser um cara foda, que eu admiraria quando eu era pequeno, ou ser um cara que vai morrer cedo, com 40, 50 anos, ser mais do mesmo, destruir o planeta. Eu quero ser luz num planeta de caos. O planeta já está sendo destruído. Pra que ser mais do mesmo? Não, é porque eu faço lá em casa. Eu tenho painel solar, eu planto minha comida. Então vamos falar agora, você mora numa chácara grande, moro numa né? chácara, mas só acabar do jejum. Vai lá. Eu chorando, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia deixar mais ninguém passar pelo que eu passei. Pela infância cheia de problemas de saúde, sempre, sabe? As pessoas reclamando que você não vai bem na escola, reclamando que você não sei o quê. Eu não queria mais aquilo. E quando eu vi a solução, eu falei, é só ser saudável. É só respeitar a natureza, como eu falei na palestra hoje. Beleza e vitalidade são presentes da natureza para quem respeita suas leis, para quem segue as leis da natureza. E no final das contas, esse que é o higienismo. São coisas contemporâneas à vida. Um fungo, a primeira célula viva no planeta Terra, já tinha um mecanismo de reparo e um mecanismo de construção. Quando come, constrói e reduz o mecanismo de reparo. Quando jejua, aumenta os mecanismos de reparo, reduz os mecanismos de construção. É o que a gente faz, é uma gangorra. Você come, aumenta IGF-1 e mTOR. São vias de sinalização celular de replicação. Por isso que a gente vai crescendo músculo, fica grande, etc. Mas a gente acha que uma pessoa magra, ela tá mais frágil, ela tá mais doente, etc. Pelo contrário. Vê morador de rua. Cara, mesmo comendo merda, comendo comida do lixo, tem um sistema imune provavelmente melhor do que muita gente, sabe? Que tem dinheiro. Entende? Porque tá magro, porque tá mais exposto. Agora a ciência está mostrando que jardinagem e botar a mão na terra é importante para a microbiota. Entende? É dado científico, não tem mais nem o que falar, entende? Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, realmente o higienismo e ter feito um jejum e ter feito longas restrições calóricas. Porque o que acontece? Eu não sabia levar dieta. É o tipo jejum intermitente, é isso? Eu não comia muito, porque eu não tinha fome. E eu não sabia equilibrar a dieta, botar umas gorduras ali, botar mais uns vegetais, etc. Então, teve vezes eu passar 3 meses batendo 57 quilos. Eu agora tô com 67. E ficava de boa. Ficava tipo assim, eu comia uma banana da terra com 57 quilos, assim, ó. Juro, é loucura falar. Banana da terra, quando você deixa ela muito madura, não sei se vocês sabem, pessoal, não sei se você já comeu também. Já comi. Quando ela tá preta, por dentro parece um caramelo, né? É, doce. Eu comendo com 57 quilos, parece que é uma conexão com o divino, com a terra. E eu, assim, ó, de olho fechado, sentindo a banana e pensando assim, obrigado, Deus, por criar árvores frutíferas. Porque é a base da nossa existência, a base da nossa... É uma coisa que é assim... Eu já vivenciei e vi coisas que até Deus duvida. Entende? Tipo assim, só dar um exemplo, por exemplo, que até entra no jejum. A última vez que eu estive em Florianópolis, palestrei numa igreja adventista. Os adventistas devem gostar de você, né? Super, porque eu falo dieta do Éden, eles me chamam para palestrar o tempo inteiro, né? Uma mulher chegou chorando na igreja. E esperou acabar a palestra. Quando acabou a palestra, veio, me deu um abraço e falou, muito obrigado. E aí começou a contar a história, todo mundo chorou com ela junto, né? Ela literalmente foi diagnosticada com câncer no intestino de 18 centímetros. Tem um depoimento dela lá no canal, se alguém duvidar. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino de 18 centímetros. Já assisti meu canal há 5 anos. Não seguia nada do que eu falava, mas adoro assistir. Pra achar que tava melhorando, né? As pessoas são do jeito que elas são. É verdade. Aí, falou, quando foi diagnosticada, marcaram a cirurgia, ela aceitou a cirurgia, mas só que não podia ir pra cirurgia por causa do Covid. Só ia poder daqui a 30 dias pra ela ficar vazia, pra ela poder fazer cirurgia. E no final dos contos ela falou, se esse garoto consegue, eu também consigo.
entrou num semi-jejum, ou seja, bebendo só pouco suco de fruta por 28 dias. No 28º, 27º, chamaram ela para cirurgia. Ela foi para cirurgia, os cirurgiões abriram ela, o tumor de 18 centímetros não estava mais lá. Os caras fecharam ela achando que ela ia querer processar o hospital. Ela falou, não, foi só o jejum que eu fiz. Os caras riram da cara dela. E mandam ela para casa e ninguém estuda, ninguém acredita e vai por isso mesmo. Entende? Deve ter sido erro no exame. Exatamente. É isso que eles falam, né? Exatamente. E aí, no final das contas, e a gente sabe, a nível científico, tipo, o Shelton jejuava, um dos meus mentores jejuava, muita gente alegava que ele via isso à torta direita, né? Mas eu não posso falar sobre isso porque, sabe, mas as evidências estão começando a aparecer, como eu mostrei lá naquele artigo dos linfonodos sendo regredidos, um linfoma sendo drasticamente revertido com 21 dias de jejum. Mas assim, foi a melhor sensação que eu já senti na vida. É uma coisa espiritual, é como se renascer de novo. Você vira uma criança de aspecto, de pele, de tudo. A capacidade neurológica. Próprio Aristóteles e Pitágoras, eu acho que era Aristóteles e Pitágoras, sugeriam que só podiam ensinar aos seus alunos depois que eles jejuassem por 40 dias, porque senão eles não conseguiam entender o que eles tinham para ensinar. E agora a gente sabe que o jejum estimula o que é chamado de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. E no final das contas isso estimula a formação de novos neurônios. Uau. Entende? Então realmente traz uma clareza mental e uma capacidade de raciocínio que eu era uma criança muito burra. E hoje em dia as pessoas falam, cara, como você consegue, etc. Eu escrevi 10 livros, eu aprendi vários esportes, construí uma empresa, fiz tudo para uma criança que era um zero à esquerda, não ia conseguir fazer nada na vida. Não conseguia nem fazer um trabalho, não conseguia nem fazer uma conta matemática, não sabia acentuar e pontuar quando eu comecei a escrever meus livros. Ah, é? Assim, sabe, aprendi aquele básico, mas eu era horrível. Ruim da redação. Horrível. E ela sempre passava raspando ali na prova final, etc. Agora tudo veio a mim muito mais fácil. Eu aprendo os esportes mais fácil. Eu aprendo um dado científico, eu retenho muito mais fácil. Tudo vem mais fácil. Eu acredito que os animais jejuam. Seres humanos jejuaram ao longo da história, como o pai da medicina já falava. Plantas jejuam. Por exemplo, pensa no galho da figueira e da amoreira. Como que elas são plantadas? Elas não são geralmente plantadas por semente. São plantadas por estaquia, a gente já sabe disso. E da onde que sai a comida dela se ela não tem raiz? O galho não tem raiz. Tem que sair dela mesma, né? Exatamente. É o processo de autólise, autofagia. O jejum dentro do galho está se comendo e crescendo a nova boca dela para comer do solo e aí transformar uma nova árvore. O pinto, por exemplo, um pintinho dentro do ovo é o processo de autólise. O ovo todo é nutritivo, ali dentro tem um germezinho muito pequenininho, começa a comer tudo e virou um animal. A semente começou a comer tudo ali dentro, virou uma árvore. Pode. É muito simples a coisa. Metamorfose. Um sapo, um girino vira um sapo. Um animal aquático vira um animal anfíbio. Uma borboleta, uma lagarta, come que nem uma glutã, entra dentro de um casulo, se desconstrói, vira uma gosma e daqui a pouco sai um animal voando. Completamente anatomia, fisiologia, bioquímica diferente. E as pessoas têm medo de perder uma refeição. Eu falo, meu Deus, sabe? Tipo, tem alguma coisa de errado. Mas... Pode crer. Então foi muito benéfico e desde então eu fiz muitos jejuns, né? E o mais longo foi de 40 dias, que os 3 documentários dos meus jejuns, 2 dos meus jejuns mais longos estão lá. E são 3 documentários de jejum no meu canal, que dá para assistir gratuitamente. Eu mostro os papers dos artigos científicos e mostro toda a evolução ao longo de 23 dias, 40 dias e outro de 10 dias. Legal. Então, o link para o canal do Eduardo vai estar na descrição do vídeo, né? E aí eu queria... Como é que é o nome do canal? Saúde Frugal, Dr. Coraça, né? É sempre Dr. Coraça, Saúde Frugal. Que Saúde Frugal foi o nome que eu dei lá atrás, porque frugal vem não só de fruta, mas de simplicidade. E é o que a natureza menos é mais para ela. A nível de nutrição, por exemplo, porque as pessoas sempre pensam, quero mais proteína. Não.
Tem quantidades exatas de proteínas ideais. Se você botar muita proteína para dentro, é prejudicial. E as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que... Mas esse equilíbrio você foi achando sozinho ou você foi estudando? A natureza já fez pra gente. Opa! A natureza Mas já você fez. comeu abacaxi verde com... Não, claro, lá Então. atrás eu não sabia, mas é só você comer uma ampla variedade de frutas, vegetais, oleaginosas, cogumelos, porque... Você come cogumelo como também. cogumelo, é que nem chimpanzé na selva, como flor, posso comer flor, cogumelo. A base é fruta e vegetal, mas eu como ervilha fresca, por exemplo, você já deve ter comido guando Já comi, o feijão de corda direto da baga. Quando ele tá verdinho é uma delícia. É uma delícia. E as gorduras do abacate, de onde mais você Da pega? castanha, da semente. Da castanha, Entende? Azeite de oliva. Linhaça, por exemplo, R$8 o quilo, R$9 o quilo na zona cerealista. Faz farinha de linhaça, já tem ali, sabe, muito do que você precisa de ômega 3 e vários outros nutrientes muito importantes. Azeite de oliva você come se for prensado a frio? Não. Por quê? Eu só como o alimento integral, nunca o alimento refinado. Porque o que acontece? Você separou já. Exatamente. Você só tem você só tem a gordura óleo. ali, só o óleo. Você jogou fora fibra, carboidrato, proteína e muitos dos nutrientes são o que a gente chama de lábeis. Termolábeis, oxigenolábeis, fotolábeis. Lábio é a palavra na ciência de sensível. Então ele é sensível ao calor, oxigênio e luz. Assinatura, né? Exatamente. Então, por exemplo, cortou a banana ali, você vê que ela fica preta. Eles fazem o quê? Eles botam limão ali para não oxidar. Tá. Entende? Então, depois que você espremeu o azeite, você vai consumir ele o quê? 3 meses depois? Vem de Portugal. Você não vai consumir em menos de 2 semanas, 3 semanas. Muitos dos micronutrientes já foram perdidos. E é uma parte só do alimento, né? Exatamente. E a concentração calórica mais alta da natureza, não natureza, né? Do humano. Porque, por exemplo, melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Azeite, 900. Se a gente sabe que a nível científico, muito bem delineado, a chave da longevidade é a restrição calórica, é comer pouco. Botar azeite no prato é... Aí por que não, por exemplo, o que eu falo para as pessoas é, passa numa feira, pega todos aqueles cocos que o pessoal bebeu e jogam Gente, eu fora. sempre penso nisso, cara. Pega vários, raspa a polpa, bate no liquidificador, só a polpa, bota num pote e veda. Você tem iogurte de coco. Vai durar aí pelo menos umas 2 semanas. Peraí, você bota onde isso? Na geladeira? Geladeira. Você bate aquela... Bate a polpa do coco verde e depois se você quiser botar limão, botar sal, botar alho, cebola... Mas aquilo fermenta? Vai fermentar. Então, se você botar alho, cebola, etc, não vai durar tanto. Mas se você botar... Fermenta. Só deixa fechadinho. Fermentação natural. Você pega uma colher, 2 daquilo, joga em cima da comida que você está fazendo. Sei lá, no caso das pessoas normais, cozinham uma lentilha. Cozinha a lentilha, joga a polpa de coco verde, 2 colheradas desse iogurte de coco. Você tem um sabor, né? Sabor, cremosidade, nutriente bem melhor do que o azeite. E o sal você coloca a gosto, assim, não? Eu não coloco sal pra mim. Não? Não. Você não coloca sal em nada? Você viu a janta. Comeu alface, tomate, tudo na mão, de boa. Natural. Só quando eu dou aula, quando eu rodo retiros e dou aula para meus alunos, eu boto sal. E aí, só para não ter que fazer uma comida só para mim, etc., eu como com eles com sal mesmo. Faz algumas pequenas concessões, né? Exatamente, mas é só quando eu dou aula. Porque realmente eu vivi 9 anos sem sal nenhum. Aí depois eu vi que, durante rodando os retiros, as pessoas têm muita facilidade para comer as receitas doces. Porque é tudo de fruta, castanha, etc. Mas salgada sem sal, não, né? Abobrinha, macarrão de abobrinha sem sal. Demora pra comer. Exatamente. Você tem que empurrar, né? Exatamente. É muito mais difícil. Aí, fazer uma berinjela marinada, por exemplo, que dá pra fazer berinjela crua, sem sal, realmente é... Aí eu comecei a abrir essa exceção quando eu dou aula de jogar um sal. Mas você pega índios e anomamis. Tem pesquisas médicas e científicas neles. Eles têm pressão perfeita, aos 80 anos de idade, nunca consumiram sal na vida. Olha. Entende? Então, assim, muito do que a gente aprendeu talvez esteja errado, né? E esses probióticos, assim? E tem outra coisa, tem só uma outra coisa do sal. A nível científico, a gente tem dados científicos de hiperfagia. Ou seja, ele estimula o consumo excessivo de comida. Então, um animal de laboratório que você bota sal na comida dele, ele vai comer 15%, 20% com tempero mais. come-se mais, né? Exatamente. Tá. Probióticos. Probióticos, eu perguntei pra você. Porque você falou do iogurte do coco, eu lembrei.
Vamos lá. A nível científico, a gente sabe que as plantas já eram pré-bióticas, ou seja, ela tem a fibra, que é o alimento da bactéria. Só que agora, os artigos médicos científicos estão mostrando que frutas e vegetais, esses alimentos das plantas, também são probióticos. Dentro de uma maçã, eles fizeram um estudo e mostraram que tinha 10 milhões de micro-organismos. Então, quando você come a maçã, ela já povoa a sua microbiota, ela já povoa o seu intestino com a microbiota dela, e a fibra dela já alimenta essa microbiota. E vai aí se formar lá dentro de você. Exatamente. E essas bactérias dentro de você, literalmente, cagam, defecam, short chain fatty acids, ácidos graxos de cadeia curta, que são literalmente proteção contra o câncer, proteção do cérebro, fazem um monte de coisa no nosso organismo. E é que nem o solo. As bactérias estão comendo o cocô do solo, estão comendo tudo ali no solo, estão defecando e estão aumentando a produção das plantas. Estão nutrindo. Então é uma simbiose. A vida nunca você está sozinho. Se você não cuidar das bactérias, elas comem literalmente a parede do seu intestino, se falta nutriente para elas. E aí você induz vários tipos de doenças gastrointestinais. Então, assim, você cuida delas, ela cuida de você. É uma simbiose perfeita, né? É muito perfeita. E aí é onde eu entro. Os seres humanos têm uma simbiose com as árvores frutíferas. Nós somos simbiontes das frutíferas. Nós evoluímos por milhões de anos embaixo de árvores, comendo frutos e vegetais, como dados antropológicos mostram. Tem um cientista em 1980, o Alan Walker. Ele analisou os parâmetros dentários de seres humanos de 8 milhões de anos até o Homo erectus. Todos eles eram parâmetros dentários de animais frugívoros. Através de isotopos, raios lasers, etc. Eu realmente não entendo da pesquisa em termos de antropologia, mas ele mostrou que era desgaste dentário de animal que come primariamente fruta. Aí depois do Homo erectus, realmente a gente começou a agricultura, a revolução do Neolítico, como é chamado. Ou seja, a gente começou a perceber que dava para plantar grão, o grão é armazenável, não estraga, você consegue cozinhar ele, e aí começou de 10 mil anos para cá a mudar tudo, né? Essa nossa alimentação. Exatamente. Escuta, olha, a gente já está com 50 minutos de gravação, acho que você pode falar dos seus livros e de como você atende também. Você atende online? Como que é? Eu atendo online, presencial, tem 10 livros já publicados, e os livros realmente, o diferencial, tem 4 são de receitas, mas tem 6 que são os didáticos científicos. Por exemplo, dieta anticâncer. Eu pego 200, 300 referências bibliográficas do que é de mais recente na literatura médica e científica e mostro, olha, por que as pessoas estão sofrendo de câncer? Uma das razões é dieta. Aí vamos lá. O que acontece quando você come proteína animal que estimula o câncer? Aí eles vão mostrando detalhe por detalhe. Ferro M é pró-oxidante, ou seja, o ferro da carne gera oxidação no organismo que aumenta a incidência de câncer, diabetes, doença cardiovascular. Aí vamos lá. Nitritos e nitratos que são usados para conservar a carne processada, o salame, etc. Cancerígeno. Aí vamos lá. As toxinas do cozimento que são formadas durante o cozimento torna a carne mais cancerígena. O excesso de proteína que tem na carne, por exemplo, numa banana, 100 gramas de banana tem em torno de 20 e poucas miligramas de metionina. 80 e poucas gramas de carne tem 750 miligramas de metionina. E a gente sabe que a metionina é um aminoácido sulfúrico que é literalmente o combustível do câncer. É que nem a gordura saturada e colesterol é para doença cardiovascular. O câncer precisa dessa metionina em grandes quantidades para se replicar. Sem ele, a célula cancerígena não se replica, a célula normal se replica. Entende? Então eu vou mostrando por A mais B o que tem mais de recente na literatura, porque como eu falei na palestra, não é minha opinião. É o que está publicado na literatura. Se você vai botar a sua vida, dependendo daquela informação, você quer a opinião de um profissional ou você quer o que é de mais recente na literatura? Aí eu pego esse que é o meu trabalho. Pego o que é de mais recente e trago para o Brasil. Porque realmente não tem a melhor das informações aqui. Então são 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais e o atendimento nutricional presencial ou online, né? Mas com carinho, o que eu mais quero, na verdade, é levar essa mensagem para o mundo, porque eu acho que seria uma cura planetária. Quando as pessoas entenderem isso, imagina, por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que já está chegando a 3 ou 4 trilhões de dólares ao ano investidos em tratar doença.
Se a gente começa a pegar o dinheiro do povo e subsidia frutas e vegetais e torna elas muito baratas, a incidência de doença cai, a gente não gasta pagando a indústria farmacêutica para comprar remédios deles e acabar quebrando a gente e transformando eles em milionários. Entende? A gente quebra todo o sistema de uma forma que é benéfica ao povo, é benéfica a todos nós. Para que sofrer de doença e pagar uma indústria se a mãe natureza produziu a melhor indústria do mundo, que se chamam fitoquímicos, ou seja, esses químicos das plantas que previnem todo tipo de doença e auxiliam no tratamento de todo tipo de doença. Então a coisa é simples, é só todo mundo voltar, um êxodo urbano, ter um pequeno pedacinho de terra, plantar, porque, por exemplo, lá em casa, eu tenho quase todo o meu terreno de plantio. O vizinho atrás é churrasqueira, piscina, é quase tudo cimentado. Aí eu falo, mas vai para o supermercado comprar comida com agrotóxico industrializada para ele, para a família dele. Mas pode ter comida da melhor qualidade. Se eu fosse alimentar meu filho, eu vou alimentar o que vai causar câncer nele, vai dar dano cerebral, ele vai dar dano ao sistema reprodutor dele a nível científico. Óbvio, não é da noite pro dia, pessoal. Não é da noite pro dia que você não vai comer um bolo e vai sofrer de câncer. Mas é uma coisa progressiva que vai danificando lentamente o organismo. Então, eu sou suspeito para falar, mas... Escuta... com o meu carinho, não é uma crítica a vocês e a ninguém. Eu segui esses mesmos erros e fiz isso tudo e pensava da mesma forma que provavelmente você pensa em casa. Esse cara é maluco, jejum, viver de comida crua, comer como um animal e blá, blá, blá. Só que a dor me levou ao benefício. Sofrer e não ver solução na usual me fez tentar uma coisa bem radical. E quando você tenta, você vê que a natureza é muito benéfica. Só a gente voltar a ser um com ela, que tudo dá certo. Eduardo, e você deve ter casos, né, de pessoas que você tratou, que você sugeriu as dietas, né? E elas não querem dar depoimento no canal seu? Ou você não quer Tem isso? canal só de depoimento. Tem? Eu tenho um segundo canal só de depoimento. Ah, que legal. Aí você vê, por exemplo, tem um depoimento lá de uma amiga que ela já usava remédios para hipotireoidismo, eu acho que já há 10 anos. Usava a dose máxima. Começou a seguir tudo que eu ensino, largou os remédios. Legal. Entende? Não esquece o link depois para esse canal. A gente bota... Dr. Edu Coraça Depoimentos. Depoimentos, segundo. Você consegue... Você vai lá... vamos lá. Síndrome do túnel do carpo. Pessoa dando depoimento de reversão. Você vai lá... transtorno bipolar. Tem depoimento. É playlist? Não. Não é playlist, mas é impressionante que eu já ouvi depoimento de tudo que você pode imaginar. E como eu falei no jantar, fazer o certo nunca é errado. A sua obrigação biológica perante a natureza é dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer comida como sai da horta, da árvore e viver uma vida entre as plantas. Quando você não faz isso, você literalmente está infringindo leis naturais e você vai pagar o preço. Queira você acreditar ou não, a natureza cobra o preço. E aí, eis a grande questão. Eu prefiro confiar na evolução de bilhões de anos do que confiar na química do homem. Esse modismo dos alimentos processados. Exatamente. E não só no modismo dos alimentos, no modismo do remédio. Sim. Ao invés de dormir cedo e desligar a luz cedo, não, vamos tomar melatonina, vamos tomar vitamina D. Pô, entende? Deficiência de vitamina D reduz longevidade. Se eu quero ser saudável, eu vou estar em um lugar que pegue sol. Entende? É a base da vida. Vai para os trópicos e vai para o Polo Norte. Onde tem mais vida? Onde tem mais biodiversidade? Sim. Polo Norte tem pinguim, baleia e Foca. urso polar e foca. Entende? Não tem planta, não tem nada quase. Nos trópicos tem todo tipo de vida. Então eu quero estar lá. Entende? É simples a coisa. Mas realmente... Eduardo, falta você dar... eu não sei se você tem Instagram ou você quer deixar o WhatsApp. Dr. Coraça em tudo quanto é canto. Eu vou deixar o WhatsApp que Você vai deixar? Deixa. Pô, liga mesmo, hein, cara.
Você aguenta? Vamos, só pegar o meu... Não, mas a gente coloca aqui depois. Eu preciso só me lembrar Vai lá. o novo número, que é o número de É o atendimento, novo. que aí não tem... Então tem o você número. tem um de atendimento aí. Então fale aí. Depois eu vou pegar o seu também, o particular, pra gente trocar. Não, você vai gravar, a gente vai gravar lá em casa a próxima Vamos. vez. 021? 021 9202 334. Beleza. Tá anotado aqui. Ou é Dr. Coraça, Saúde Frugal, você consegue entrar Só e tem lá... um, né? Só tem um, Com esse é nome. o doido que vive de fruta. Mas pensa bem, última coisinha. Se você se olhar no espelho, você parece mais com uma vaca, com um pássaro, com um carnívoro ou com um chimpanzé. Entende? Carnívoros são feitos em 4 patas para correr muito rápido e matar o animal num segundo. Pássaros são feitos com bicos pontiagudos para coletar o minúsculo grão de arroz, germinar o grão de arroz no papo e então engolir. Então eles são chamados de granívoros, animais feitos para grãos. Porcos, o focinho dele é adequado para 100 vezes mais forte que o nosso, nas nossas narinas, adequado para farejar o tubérculo ali, tem pata para escavar, ele não tem nojo de comer a comida com terra, ele vai comer o inhame, o aipim, tudo com terra, e ele secreta a amílase, a enzima, para digerir esse amido duro. Isso já tá explicado. Um chimpanzé não consegue comer batata, arroz e feijão cru, mas fruta parece que já vem temperado para o nosso paladar, porque você não precisa jogar tempero na fruta. Ela já vem com gosto, entende? Se você pegar, como você falou, quiabo da horta, Delícia. couve da horta muito pequenininha, etc., quando os alimentos no seu estágio ideal de maduração são deliciosos para o nosso paladar, os alimentos nossos naturais, né? Então, Legal. é só pensar, pessoal, vocês estão doentes e a gente está destruindo o planeta de bobeira. Porque podia estar todo mundo no paraíso, Jardim do Éden, comendo figo, fazendo sexo e tendo uma vida, uma qualidade Vivendo de vida... em paz, né? Vivendo em paz. Eduardo, é muito legal conversar com você, muito proveitoso. Espero que muitas pessoas se conectem com essa oportunidade, né? E É o caminho, é por isso que a gente está na internet do mesmo jeito que você está fazendo, você acredita, você ama, dá para ver no seu rosto. E eu também, óbvio, vira nosso trabalho, a gente depende, como a gente está produzindo ali, dando nosso tempo para aquilo, a gente depende do dinheiro, mas ao mesmo tempo, acima de tudo, é literalmente mudar o mundo, que se não for assim, vai ser como? isso te move, mudar o mundo. Me move. Escuta, eu te vejo um pouco como um lobo solitário. Você formou uma comunidade de pessoas que comem igual você? Como é que é? Cada dia mais tem aumentado. Tem aumentado. A gente tem canal aquele novo canal do WhatsApp, né? Mas vocês se encontram ou não? Presencialmente? Já fizemos encontros, sim, É que já não fizemos. sei porquê, eu já te vi lá num vídeo na internet e te vejo muito sozinho. Você falou que trabalha sozinho, eu também trabalho sozinho. Tô me identificando em alguma parte. Eu faço porque lá atrás eu não tinha dinheiro. Nunca quis pedir para meus pais nada. Então eu fiz vender frugivorismo e jejum no Brasil. As pessoas acham que eu fiz por dinheiro. Porra, tinha que ser muito burro se eu quisesse fazer por dinheiro. Que é a coisa... Eu teria aberto uma churrascaria, teria vendido qualquer outra coisa, mas, pô, tentar vender a coisa que nenhum brasileiro conhecia na época. Então, cada vez mais tem gente cada vez mais conhecendo e cada vez mais gente adotando. Mas, realmente, eu acabo fazendo a maior parte tudo sozinho. E também em Saquarema é a única parte ruim de uma cidade menor. É realmente você não tem tantos amigos, você não tem tanta interação, você não tem tantos eventos, né? É a única coisa que eu sinto de ruim numa cidade menor, que de resto a qualidade de vida é muito melhor. Mas eu acabo... Tá aumentando, felizmente. Tem grupo no Telegram com 3 mil seguidores, sabe? Tem aqueles grupos de WhatsApp assim que eu mantenho. E tô tentando mostrar para as pessoas que, pô, aceito vizinhos para montar uma ecovila lá, ter agroflorestas pra gente ir trocando. Isso é uma proposta? Quanto mais gente tiver em Saquarema plantando, pô... Melhor para nós, né? Melhor para nós. É isso aí. Porque aí, quando eu tiver sapoti na árvore, eu dou pro vizinho, o vizinho me dá abacate, vai trocando. Vai trocando. Eu vejo um paraíso para todos nós. Legal. A gente já está inserido numa sociedade que é baseada em dinheiro,
tudo deturpado, mas é... Vamos chegar que nem os... Como é que é lá no Paquistão? Trocar semente, sim, né, os cara? Hunza. Hunza Kuts. Tem dia- vídeo sobre eles no canal. A base Tem? da dieta deles é damasco, muito Cara, vegetal. que fantástico. Eles secam as frutas para passar o inverno. Sim, para preservar, né? Jejum uma parte do inverno para aguentar a falta de alimento, etc. Muito legal, é muito legal. Bom, quem ficar curioso vai no seu canal, porque tem mais coisa para falar. Mas vai no meu canal também, porque eu vou fazer uma entrevista amanhã com o Chico aqui. E é meu sonho, entende? Mostrar isso. Agora eu tô super assistindo... O YouTube só me mostra vídeo de agrofloresta, né? Tipo, como fazer compostagem, então, banheiro seco. No meu tem bastante isso aí. Aí eu tô só... É o futuro, pessoal. Legal. É o futuro. Tamo juntos. Deixa eu dar um abraço, cara. Vamos lá pra nós aparecer junto aí. É nóis. É nóis. Obrigadão, cara. Muito Vida, natureza, plantio, botar a mão no chão. E sono, que nós temos que dormir pra Comer acordar fruta cedo. E vamos dormir. Falou. Tamo junto. Tchau, tchau.